A paz seja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Amém. Louvamos a Deus por mais esse dia na presença do Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas. Deus possa nessa noite trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Estamos meditando no Evangelho de Mateus capítulo 6. Estamos falando sobre a oração do Pai Nosso. E na semana passada, em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema que o teu reino venha. Essa não é uma afirmação simples, que teu reino venha. Ela apresenta uma declaração implícita de submissão total ao soberano desse reino. Após identificarmos com quem estamos falando, Deus, e quem nós somos, miseráveis e rebeldes, nós chamarmos Deus de Rei, buscarmos o seu reino, é no mínimo algo estranho, mas é algo esperado para os verdadeiros cristãos. Você buscar este reino mesmo que você não consiga alcançar. No centro desse reino nós temos Jesus Cristo, o Messias. Esse reino será conduzido por Ele, e Ele será não só o nosso remidor, o nosso resgatador, mas também será o nosso Rei. Jesus inaugurou esse reino, mas Ele não o consumou. Ele iniciou e prometeu em uma época que o reino iria se concretizar totalmente, alcançaria o seu momento máximo e pleno, no qual ele se sentaria no trono, diante de mim e de você. Jesus não subiu aos céus apenas para ser o nosso sumo sacerdote, e Ele o é. Ele subiu para a sua coroação como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor do nosso reino. A palavra de hoje tem como título o pão nosso de cada dia. Parece uma afirmação simples, mas que contém muitos elementos. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Helena, você não. Você presta atenção com o papai e com a mamãe. Pega a Bíblia, Helena, por favor. Acompanha com a gente. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 9 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 9 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Quando nós formos meditar no verso 13, você vai ver que não é e não nos deixes cair em tentação, mas é não nos prove. Não faça o que fez com Jesus no deserto, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos pela leitura da tua santa e bendita palavra, tua palavra que nos alcança, tua palavra, Pai querido, que refrigera a nossa alma, tua palavra que nos guia, nos dá direção no nosso norte. Precisamos do Senhor, precisamos da tua palavra. Ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de dividir, chegando ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Nos submetemos à tua palavra. Peço que o Senhor me capacite para ser um instrumento da tua vontade e trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. O pão nosso de cada... Poder se assentar em nome de Jesus.
O pão nosso de cada dia. De uns tempos para cá eu tenho evitado comer pão. Pelo menos pão de trigo. Mas pão é um elemento essencial. E quando o Senhor ele fala sobre a questão do pão, ele está querendo falar muito mais do que o alimento. Muito mais do que o pãozinho francês ou qualquer outro pão que você tenha. Alguns cristãos costumam usar o seguinte direcionamento para suas orações. Primeiro, a adoração. Depois, uma confissão de pecados. A aplicação, a declaração da gratidão. E depois, os seus pedidos. Algumas pessoas seguem essa sequência. Mas nós temos a tendência de começar e talvez finalizar pelos nossos pedidos. Nós somos pessoas insaciáveis nos nossos desejos, nas nossas vontades. Mal podemos esperar para entrar na presença de Deus com a lista dos nossos desejos, das nossas vontades. Nós esquecemos todo um protocolo que nós devemos ter diante do Senhor. Muito chato conviver com pessoas que só querem algo de você. E é muitas vezes o que muitas pessoas elas convivem diante do Senhor. O início deveria ser a adoração, pois é assim que a oração Pai Nosso começa. Santificado seja o teu nome. Essa oração de glorificação ao nome do Senhor. Esse reconhecimento com quem nós estamos falando. Nós já falamos, ele não é o cara lá de cima. Ele não é o brother. Mas ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. À medida que crescemos na disciplina da oração e passamos a nos deleitar mais com ela, acabamos destinando mais tempo a esse elemento, a adoração. Você começa a observar a ação bendita de Deus à sua volta. Você começa a observar que esse Deus, ele faz algo para você que ele não deveria fazer. Cuidar de você, cuidar de mim. Esse elemento de adoração, ele é simples de você ser observado na natureza. Você está diante de um animal, diante de uma árvore, diante de um prado verdejante. Fica mais difícil de você ver Deus no meio do concreto, mas você consegue ver Deus. Se você levanta os olhos aos céus, você consegue ver a imensidão desse céu azul maravilhoso que nós temos de cima das nossas cabeças. Os salmos são exemplos inspirados de oração piedosa. Eles são intensamente carregados de adoração. Davi, ele era um adorador por excelência. Ele, depois que ele assume realmente o reinado dele, ele lá em Jerusalém, naquela região lá, ele vai lá e fica 4 pauzinhos na terra, coloca uma lona em cima e fala, nós temos que adorar a Deus. E ele adorava a Deus o tempo inteiro. Ele fez mais de 3.000 instrumentos, com o único objetivo, adorar a Deus. E se você fosse lá, meia-noite, você encontraria pessoas adorando a Deus. 3 horas da manhã, 5 horas da tarde, meio-dia, não importa. Sempre tinha alguém adorando a Deus. Salmos, eles são basicamente cânticos de adoração ao Senhor. Além disso, devemos confessar os nossos pecados, pois todas as vezes devemos nos lembrar quem somos diante deste Deus. E nós temos esquecido quem nós somos. Nós somos tão ávidos pelo pão nosso de cada dia, que nós esquecemos que nós não merecemos nada. Mas é importante você identificar quem você é diante do Senhor. O apóstolo Paulo também nos diz que devemos orar sempre com ações de graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças.
Você reconhecer que o que está acontecendo com você, mesmo que não seja do seu agrado, poderia ser algo muito pior. Nós não conseguimos mensurar ou ter uma visão em relação ao futuro. Então, quando um revés vem sobre as nossas vidas, nós achamos que é o fim do mundo. Parece que Deus esqueceu da gente. E Deus fala, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Esses são os elementos importantes a todas as orações. A adoração, confissão, gratidão e também os pedidos. Somente então deveríamos chegar a esta última fase. Depois de você realmente ter um tempo investido diante da presença do Senhor. Nesse ponto, você sim tem que apresentar as suas necessidades. Já conversei, já instruí pessoas que falavam, não, pastor, Deus sabe o que é melhor para mim, e eu não ouso entrar na presença dele e pedir nada. E isso simplesmente revela a soberba do coração da pessoa. Esse sentimento de autossuficiência, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu não preciso de homem, eu não preciso de mulher, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada. Isso é quase que um espírito dentro do nosso planeta, em que está querendo induzir a gente a não precisar de ninguém. Você está dentro da sua casa, você se comunica com 2, 3, 4 mil pessoas pela internet, mas você não as conhece nenhuma. E fica parecendo que você não precisa realmente de ninguém. Mas nós temos visto os relacionamentos cada vez mais implodindo, exatamente por essa condição de autossuficiência. Sim, nós temos que ir ao Senhor e pedir o que nós precisamos. Ele nos ordena, Ele não está pedindo. Nós já trabalhamos essa premissa com muita claridade, em que Deus não pede nada para você. Ele ordena, Ele é rei, a menos que Ele não seja o seu rei. Aí realmente você vai fazer o que você quer. Mas haverá um dia em que mesmo aqueles que não querem, dobrarão seus joelhos e declararão, tu és o rei, tu és o Senhor, independente da pessoa querer ou não. Eu prefiro fazer parte do primeiro grupo, que me ajoelho, que me prostro diante do Senhor, em reverência, porque o Senhor me constrangeu, não porque eu vou ser obrigado a isso. Há um hino antigo com o título Sopra em mim, Sopro de Deus, que tem um verso que eu não gosto. Ensina-nos a ter paciência com as orações não atendidas. Uma coisa que nós não estamos mais acostumados é esperar. Nós achamos que tudo tem que acontecer no nosso tempo, no nosso momento. E se isso não acontece, nós ficamos birrados. Estava lá fora com o Joaquim, e ele ficava lá na porta do Renegade, ele batia na porta, ele queria pegar, e ele pegava minha mão, vai, e eu falava não, e ele queria, e ele ficou ali invocado, porque ele está acostumado já a entender que a vontade dele ela é soberana, e não é. O Senhor, Ele nos ensina a ter paciência nas nossas orações. Mas para a gente é tão urgente, é tão desesperador, aquele momento parece que é o momento ideal, mas Deus sabe que não é. E Ele não faz. Não existem orações não atendidas. Isso é uma realidade. A menos que você não seja filho de Deus. Porque todos aqueles que são filhos e têm Cristo dentro do coração, quando levantam suas orações aos céus, Ele ouve e Ele responde. Não quer dizer que Ele está dizendo sim. Não quer dizer que Ele está dizendo não. Não quer dizer que Ele está dizendo talvez. E tudo isso envolto dentro do Kairos de Deus, que é o tempo dele, em que ele define se ele vai te dar a resposta agora ou não. E não há nada que você possa fazer a não ser esperar e perseverar na sua oração. Um dos devocionais dessa semana do Glorify foi bem legal, em que ele falava exatamente sobre essa condição. Ore até que você veja acontecer algo. Continue orando, porque às vezes Deus ele responde você e você nem está lembrando mais. E Ele atende a sua oração e você nem lembra mais disso. Perseverar nas orações. Quando a resposta é não, nós presumimos que Ele não ouviu ou não respondeu. Não também é uma resposta. E nós temos que estar dispostos a ouvir essa resposta não, da mesma maneira que Jesus estava no monte do Getsemane e Ele clamou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita
a minha vontade, sim a sua. E Deus falou, não. Apóstolo Paulo reclama, Senhor, me livra desse espinho na carne. E ele fala, a minha graça te basta. Segura as pontas, aguenta. Esse momento é o momento de você sentir isso. O cristianismo evangélico está tão distorcido que a gente acha que nós somos consumidores, que temos que ser satisfeitos nas nossas vontades. Deus não está nem aí porque você acha. Hoje foi interessante. Senti falta da grande maioria aqui. Nós estávamos lá numa igreja, estava falando sobre hábitos escravizadores. Estava eu, Rosângela, Luísa, Menise, a Dona Sônia, o Alice, Ingrid e Júlia. Foi interessante. Pessoas que estavam ali ouvindo e assustadas com aquilo que eu estava falando. E eu vinha falando com a Rosângela, eu falei assim, estranho, né? O pastor, ele permitiu que uma pessoa que ele não conhece estivesse ministrando para um grupo de membros da igreja dele, em torno de 15 pessoas, mais o nosso grupo. E eu falei para a Rosângela, aquele pastor, ele tinha que estar ouvindo o que eu estava falando. No mínimo, para sondar e saber o que as ovelhas dele estão ouvindo. E aí o Alice compartilhou comigo, que ele estava lá fora me esperando. Acabei conversando com uma moça um pouquinho mais lá. E aí um rapaz olhou para o pastor titular da igreja e falou assim, quem tinha que estar ouvindo lá não sou eu, é você. E eu fiquei querendo entender como é essa hierarquia de uma igreja em que um membro, um diácono, o que quer que seja, vai lá e chama a atenção do pastor assim de uma maneira muito aberta e chamou. Porque as pessoas elas estão acostumadas a serem satisfeitas nas suas vontades. E aí nós chegamos nos nossos pedidos. O padrão da oração do Pai Nosso começa com a forma de abordagem em que nós chegamos a quem nós queremos pedir algo. E em seguida passa as petições, de modo que o foco das partes iniciais, como a gente já viu, é a glorificação do Senhor, para então você chegar a Ele e pedir o que você precisa. Nossas orações, elas devem ser focadas no reino de Deus. As minhas necessidades, sim, mas dentro do reino de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Há muitas informações dentro deste contexto, dessa pequena frase. O texto não diz, o pão nosso de cada dia nos vende hoje. Nem há qualquer tentativa de suborno a Deus, mesmo que as igrejas, elas trabalhem com a condição de suborno. Eu dou, o Senhor me dá. Eu faço a campanha, o Senhor tem que me dar. E a gente fica naquela dá, que tem até os vermes, né, que tem lá no livro, lá, acho que é Ezequiel, em que ele fala, dá, a gente precisa, parece que é uma necessidade compulsiva da gente receber algo em troca. Deus não aceita suborno, e nós chegamos a Ele pedindo uma graça, sem nenhum tipo de comprometimento, ou nenhuma obrigação da parte dele, não comprometimento, não nenhuma obrigação da parte dele. Devemos pedir que Ele nos dê o pão nosso de cada dia, pois tal atitude revela a nossa constante dependência dos dons divinos. Você depende de Deus? Ou você se vira? As pessoas, elas têm se virado. Mas será que nós somos realmente independentes? Tiago, capítulo 1, verso 17. Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva vem do alto. É do alto que vem as nossas bênçãos. É do Senhor que vem o seu alimento, o seu vestuário, a sua moradia, a sua educação, seu transporte, seu vigor. É de lá que vem. Ele é um Deus de providência, e este é um pedido para que Ele nos conceda esta gratidão. É como se você dissesse, ó Deus, em Tua providência soberana, cuida de mim, me ajuda com as necessidades da minha vida nesse mundo. Nossas necessidades resumem-se basicamente
ao conceito do pão de cada dia. Depois de Deus prometer a Abraão um filho amado, em que este filho seria o sucessor dele, vem a palavra sobre a sua esposa, e ela depois de muitos anos deu à luz, e aquela criança cresceu, e Abraão se afeiçoou a ela, e aí chega um momento em que Deus fala, eu dei, eu quero de volta, vai no Monte Moriá e mata essa criança. E Abraão, em obediência, ele vai lá. Não é uma coisa simples de se fazer, mas foi exatamente. E aí naquele topo lá, Isaac olha para Abraão e fala, pai, o fogo está aqui, o altar está aqui, o cutelo está aqui, mas onde está o animal para o sacrifício? Deus proverá, meu filho. Ou seja, o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Aguarde, meu filho, porque Ele vai trazer a provisão. Deus, Ele faz isso. 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, verso 18. Vem contando a história, não precisa, vamos ler alguns versículos. 2 Reis, capítulo 4, verso 18. Melhor, verso 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, ele vai se retirar para ali, e assim foi feito. Aquela mulher, ela não tinha filhos. E quando ela presta aquele benefício para o profeta fala, o que você quer? Ela, nada. Mas você não tem filho. Você vai ter um filho. Ô profeta, não faz assim. Eu estou fazendo isso porque eu quero fazer. Não, você vai ter um filho. E ela já era uma criança. E a história conta que, passado um tempo, o profeta passa por ali e logo depois a criança começa a ter uma dor de cabeça, deve ter tido um AVC, alguma coisa, a criança começa a passar mal. E aí ela vai lá, coloca a criança no leito, já morta, vai buscar o profeta. E fala, eu não precisei de nada. Novamente Deus querendo de volta aquilo que Ele entregou. Nós temos que entender que as coisas que nós temos não são nossas. Esse pão que Ele nos dá, não necessariamente é para que a gente coma. Pode ser que não seja para você comer. Pode ser que seja para outra pessoa comer. Pão de cada dia. Esse texto revela a ideia da providência divina para as nossas necessidades. Todos os dias você precisa dessa providência. Ele diz respeito a essa provisão divina e os elementos integrantes dessa provisão não se limitam apenas ao pão, mas também à água, às vestimentas, ao abrigo, mas também à salvação. Então, esse pão nosso de cada dia, ele se expande para uma visão um pouco maior do que simplesmente o pão que está na nossa mesa. Mas é algo muito mais complexo, porque o Senhor sabe do que nós precisamos. Ele nos dá aquilo que necessitamos para a nossa vida diária. E esse dom da providência resume-se simbolicamente no elemento do pão. Por isso que quando você pede, Senhor, me dá um pão nosso, meu, de cada dia, você está pedindo por todas as coisas que você realmente precisa e necessita. É o que nós fazemos no domingo. A questão de nós nos reunirmos no domingo é o reconhecimento de um Deus que já trabalhou a semana inteira na sua vida e te ajudou. Você glorifica ao Senhor e você novamente pede que Ele estenda a provisão dEle sobre a sua vida na semana que se inicia. E isso é dízimo e oferta do tempo, não dos recursos financeiros. No que se refere à provisão das nossas necessidades, o apóstolo Paulo diz que quem não sustenta o próprio lar é pior do que o incrédulo. E sim, nós temos um labor, que é um labor que colabora junto com a vontade do Senhor. Ele nos dá saúde, nos dá sabedoria, nos dá vigor, Ele nos dá oportunidades para que nós possamos trabalhar. Eu trabalho intensamente. A Rô vê, a Luísa vê.
intensamente. Quando eu não estou atendendo, eu estou buscando uma leitura, um aprendizado, eu estou buscando uma outra forma de recurso financeiro, uma ideia, alguma coisa, porque não dá para ficar parado. E eu não fico parado. É o tempo inteiro movimentando a minha cabeça. Dificilmente eu terei Alzheimer, porque a pessoa que movimenta muito a cabeça nesse aspecto, ele tem um pouco mais de dificuldade de ter esse tipo de problema. Por um lado, temos que confiar na ajuda, providência benevolente de Deus. Sem nada, sem Deus, você não pode fazer nada. Mas quem não sustenta o próprio lar é pior do que o incrédulo. Deus espera que nós sejamos diligentes em fazer tudo o que pudermos para sustentar a nossa família. E eu estou falando com as pessoas do sexo masculino. É a nossa obrigação. A mulher pode trabalhar, vocês conhecem muito bem individualmente o meu pensamento em relação a isso, mas a obrigação é do homem. É nós que temos que ralar. É nós que temos que fazer a coisa acontecer dentro de casa. Até nas gírias nós temos aquela expressão: esse é o meu ganha-pão. Por que pão? Porque é a provisão da casa. Existe uma ligação entre a provisão de bem-estar da família e o fato de a base rudimentar dessa provisão ser o pão, o qual tem sido considerado historicamente um alimento essencial. Por isso devemos pedir que Deus nos dê o pão de cada dia. Há certa discussão acerca do significado exato dessa expressão cada dia. Seguindo a lógica, se a oração foi feita de manhã, estaremos pedindo que o pão daquele dia, e se orarmos à noite, do pão do dia seguinte, tudo bem. Eu estou orando, agradecendo por esse pão que eu já tive, e também consagro o próximo período, ou o próximo dia. Há basicamente 2 motivos para a ênfase do pão de cada dia. Primeiro, nós precisamos ficar de joelhos e reconhecer a nossa dependência da boa provisão divina para o sustento diário. Se você receber uma porção maior do que você precisa, você não vai buscar mais a Deus. Se Ele te der mais do que você precisa, você vai deixar Deus de lado. Você vai se preocupar com tudo menos com Deus. Às vezes as pessoas elas priorizam coisas. E o último bebê que nós tivemos dificuldade foi a Isabela. Graças a Deus, cresce em estatura e graça. Mas eu não lembro, sinceramente, do Felipe e a Raiane olhar para mim e falar assim: Pastor Paulo, hoje eu estou cansado demais para ir ver a Isabela. Eu não lembro disso, porque aquilo era prioridade. Se nós não entendermos os conceitos de prioridade, a gente vai começar a colocar coisas que não são importantes na frente, como o Alice falou, de Deus. Será que realmente nós damos a prioridade devida a Deus? Será que realmente é assim? Será que nós confiamos que Deus ele realmente nos dá a provisão de cada dia? Todos os dias? O segundo motivo provém do fato de que a maioria dos trabalhadores da época, do texto bíblico, ela era remunerada diariamente. Era chamada de denário. Você trabalhava durante o dia, recebia o seu provento no final do dia. E você tinha que guardar esse dinheiro. Você tinha que administrar esse recurso. Você não sabia se no outro dia você ia ter trabalho. Então as pessoas elas tinham uma visão diferenciada e um entendimento de que o trabalho ele é remunerado dia após dia, da mesma maneira que o nosso pão derramado pelo Senhor na nossa mesa é dia após dia. Conta um certo pastor que quando ele morou na Holanda, em um vilarejo onde quase ninguém falava inglês, a pessoa ela vendia pão de porta em porta. E aí a pessoa batia na porta lá, e a filhinha dele de 3 anos aprendeu a primeira palavra em holandês e ela falava assim: Bom dia, senhor padeiro, me dê metade de um pão de forma, por favor. E todos os dias aquele padeiro passava com o pão. Por que não comprava 2? Porque era um pão sem conservantes. E se aquele pão ele não fosse um pão que fosse consumido no dia, ele se estragaria. E aquela criança, todos os dias, ela entendia que o pão nosso
O pão do Senhor, o pão do padeiro, ele vinha a cada dia. Ela começou a entender aquela questão. De que nós temos que entender que Deus ele não tem que prometer, vou dar para você a provisão de 1 dia, 5 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias. Isso também vale para os empresários. Não quer dizer que nós não temos que administrar com sabedoria. Temos que ter o entendimento que o Senhor dá a provisão a cada dia, segundo as nossas necessidades. E isso você só vai viver vivendo. O ministério, está fechada a porta? O ministério pastoral ele funciona dentro dessa vertente. Você acreditar que o Senhor ele vai te prover. Como eu disse para vocês, eu não tenho aposentadoria. Não tenho um fundo de garantia. Mas eu confio que o Senhor ele é o provedor da minha casa, da minha vida. Amém. E enquanto eu tiver força e vigor, o Senhor ele vai me dando condição de fazer uma reserva aqui, fazer lá, inventar alguma coisa. Em Êxodo capítulo 16, você não precisa abrir, começou a acontecer um evento milagroso. As pessoas saíram do Egito, acostumadas a comer bons alimentos, e aí se depararam com um deserto, que não havia nada. E um dia eles olhando para os céus, viram caindo do céu alguma coisa, e eles falaram em hebraico, manhu. Que quer dizer, o que é isso? Que nós traduzimos por maná. Maná, traduzido, é o que é isso? E aquele pão, ele caía todos os dias. E Deus falou, o pão nosso, de cada dia, eu te dou naquele dia. Exceto no dia do Senhor. Por isso que eu falo para você, você precisa trabalhar no dia do Senhor? Você quer trabalhar? Trabalha. O que acontecia quando as pessoas iam buscar alimento no dia do Senhor? Não tinha. Se eles guardassem mais pão do que eles precisavam, apodrecia. Não é bênção você quebrar os mandamentos do Senhor. E lá em Gênesis, aqueles homens ouvindo aquilo, mesmo assim eles não aprendiam. Que o pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. Essa petição do pão nosso de cada dia vai muito além do que o simples pão. Ela representa um pedido para que Deus nos dê tudo aquilo que nós temos necessidade. Só que necessidade não é ganância. Tiago capítulo 4, verso 3, não precisa abrir, diz que nós não pedimos e não recebemos. Porque quando nós pedimos porque nós somos gananciosos e nós queremos alimentar a concupiscência do nosso coração. E ele fala, não dou. Você pode orar, ele fala, não dou. Porque você não está pedindo para as suas necessidades. Você está pedindo para você esbanjar os seus próprios desejos e vontades. Porque nós não compartilhamos aquilo que o Alice falou. Nós não compartilhamos aquilo que nós temos. Será que você precisa de tudo que você tem? Será que realmente você precisa trabalhar tanto como você trabalha, ao invés de você estar com a sua família, ou você poder compartilhar as coisas que você tem com o próximo? Mas é assim que nós continuamos caminhando. Porque nós achamos que o pão do Senhor, ele é dado de vez em quando. Esse Deus, ele não é tão fiel assim. Mas ele é. Há uma comovente história narrada na Guerra da Coreia, em que aquela enfermeira ela começou a resgatar crianças que eram órfãs nas ruas por causa da guerra. E aquelas crianças elas iam dormir e as crianças ficavam nervosas, tensas de noite, sem conseguir dormir, porque elas estavam acostumadas a acordar e não ter o que comer. E aí aquela enfermeira pensou assim, eu vou usar de uma estratégia. Ela começou a cortar uma fatia de pão e dar para aquelas crianças dormirem abraçadas com o pão, para elas saberem que pelo menos no dia seguinte elas teriam o que comer. E aí aquelas crianças recebiam o pão, abraçavam como um paninho, como uma fraldinha, e elas dormiam com o coração tranquilizado. Eu duvido que com qualquer um de nós
exceto pela história que eu conheço o André, o que é passar fome. Eu não sei o que é passar fome. Eu não sei o que é não ter nada para comer. Mas há pessoas no mundo que não têm nada para comer. Temos comida e água em abundância em nosso país, enquanto literalmente milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente na África, vão para a cama todas as noites, sem saber se no outro dia eles comerão algo ou beberão algo. É Deus quem supre essas necessidades. Por isso, devemos orar não somente pelo pão nosso de cada dia, mas também pelo pão das outras pessoas. E mais do que isso, compartilhar os recursos que o Senhor nos concede. Dízimos tem a ver com 10% daquilo que você recebe. Oferta, o André falava comigo essa semana perguntando sobre o conceito de oferta. Oferta é você compartilhar algo que você tem com aquele que precisa. Pode ser na igreja? Pode ser na igreja. Se você falar, pastor, eu quero separar esse dinheiro aqui de R$50, olha, você compra para mim, quando você for comprar feijão, comprar arroz, você compra para doar lá na favela, eu vou comprar. Mas você pode também trazer. Ou você pode doar na rua para alguém. Eu duvido que você não encontra todos os dias pessoas com fome nas ruas, e você simplesmente passa dizendo, não tenho tempo, não dá. Devemos orar para que essas pessoas tenham água potável, não apenas para si, mas também inclusive para os seus animais, porque as pessoas têm morrido de fome, porque os seus animais morrem de fome. Este é o mundo em que vivemos. Este é o mundo em que você foi inserido, nessa geração que você nasceu, nesse tempo que se chama hoje, para você ser o diferencial. Jesus está voltando. Quando você olha o Papa fazendo a oração dele lá, dizendo que Maria não é corredentora, eu consigo ver uma religião mundial se preparando para levantar. Quando eu vejo os bancos, comentei hoje lá na outra igreja, quando eu fui depositar um dinheiro no Banco Itaú, não tem mais caixa. Ou seja, o dinheiro em papel, ele vai começar a sumir. Nova moeda mundial. O anticristo está voltando. Assim como Cristo está voltando. Não o anticristo. Porque a palavra de Deus fala que houveram vários anticristos na história. Antes de Cristo voltar, vem o anticristo. Você está preparado para isso? Será que você vai ficar brincando de fazer o que você quer na sua vida e aí a hora que ele chegar você vai querer, você acha que vai dar tempo de você correr atrás? Esse é o mundo em que vivemos. O mundo para o qual Jesus Cristo veio. E o mundo do nosso Pai, que Ele nos ordenou para nós irmos até a Sua presença e pedirmos não só para nós, o pão nosso de cada dia. Amém, queridos? Feche seus olhos. Ó Deus, autor de todo bem, eu venho a Ti pela graça, nessa nova semana que se inicia, dizendo que eu necessito de Ti em meus deveres e obrigações. Eu sairei amanhã para um mundo perverso e sei que sem Ti não posso fazer nada. De forma que tudo que eu esteja preocupado, embora inofensivo em si mesmo, pode se revelar em uma ocasião de pecado, de insensatez. A menos que eu seja sustentado por Teu poder, segura-me e estarei a salvo. Preserve o meu entendimento da sutileza do erro, meus afetos do amor aos ídolos, o meu caráter da mancha do vício, a minha confissão de toda forma do mal, que eu não participe de nada em que eu não possa implorar a Tua bênção, e em que eu não possa convidar a Tua presença perto de mim. Prospera-me em todos os meus empreendimentos que forem legais, e prepara-me para as decepções. Não me conceda nem pobreza nem riqueza. Alimenta-me com o alimento conveniente para mim, para que eu não seja rico e abastado e negue a Ti e diga, quem é o Senhor? Ou eu seja pobre e venha roubar e tomar o Teu santo nome em vão. Que cada criatura seja boa para mim pela oração e pela Tua vontade. Ensina-me a utilizar o mundo e não abusar dele, para que melhore os meus talentos,
redima o meu tempo, ande em sabedoria para com os de fora e bondade para com os que estão de perto, para que faça o bem a todos os homens e especialmente aos meus irmãos cristãos, e a ti seja a glória, a honra e o louvor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.